3 aspectos importantes e que precisam existir para que exista um diagnóstico de autismo. O primeiro aspecto sendo as habilidades de comunicação e habilidades sociais, Algum prejuízo? algum prejuízo significativo nisso, padrões restritos e repetitivos de comportamento, que aí podem vir de diversas formas diferentes, e isso precisa existir em múltiplos ambientes e múltiplos acometimentos. Isso não pode E existir perdurar e unilateralmente. existir desde a infância, E né. ser algo que vai atravessar o neurodesenvolvimento. Então, essas são as 3 coisas importantes aí que precisa. A duração, o tempo e os ambientes onde isso acontece. Tem que ter disfuncionalidade. Os padrões repetitivos e rígidos. E a comunicação e habilidade social prejudicada. É claro que a gente tem que pensar, gente, e é importante quando se pensa em sintoma de autismo, que ele vai vir de muitas formas diferentes, inclusive dependendo da comorbidade. A gente entende hoje que o autismo é um transtorno que vem muito comórbido da DI, que a gente chama, que é a deficiência intelectual, que é ter uma cognição mais rebaixada. E isso também pode influenciar no como a pessoa, por exemplo, vai lidar com esse autismo. E a gente sabe que altera também o nível de autismo. Então, tem autismo, tem pessoas com mais autismo e menos deficiência intelectual, ou mais deficiência intelectual e menos autismo, e tudo isso vai criar um espectro ainda maior do como vai acontecer o acometimento desses sintomas. Isso. Então, assim, vamos lá, na pessoa nível 1 de suporte, essa pessoa não necessariamente teve atraso de fala, ela pode não ter tido atraso de fala, né. Eh, ela é uma pode até ser uma pessoa muito comunicadora, às vezes é, porque pode ter até um hiperfoco na comunicação, mas a gente precisa avaliar, e é onde o profissional vai avaliar, a qualidade dessa comunicação. Como é que essa criança se comunica? Ela se comunica sendo empática e fazendo inferência, que a comunicação exige isso, né, que eu faça uma leitura do ambiente e que eu faça uma inferência para que eu me comunique e querendo que o outro me sendo importante para mim e querendo que o outro me compreenda. E fazendo a leitura se o outro está ou não está me compreendendo, né. Essa Uhum. criança lê os sinais que estão acontecendo num ambiente social, isso tudo faz parte da comunicação. Essa criança tem controle inibitório? Exatamente. Freio social, Freio controle social, controle inibitório. inibitório. Essa criança, quando está se comunicando, ela se expõe de uma forma inadequada? Ela coloca assuntos e coisas pessoais que talvez não fossem prudentes ali naquele ambiente? É claro que isso a gente também tem que levar em conta a faixa etária. Tem uma faixa etária em que a criança ainda não tem esse nível de controle inibitório mesmo. E aí volta para aquela coisa dos marcos do neurodesenvolvimento. A gente precisa entender, essa criança já devia ter um controle inibitório maior para essa idade? Então por que que não está tendo? E aí a gente começa a fazer leituras. A parte da comunicação social também geralmente é avaliada por teoria da mente, que é o que a gente entende que está ligado hoje em dia aos neurônios espelho, que são neurônios que nos dão essa habilidade da inferência, funcionam para nos dar essa habilidade da inferência, e se você não faz teoria da mente, significa que você não faz inferência. A inferência é uma coisa diferente da empatia, isso também é importante de falar, Sim. né? Porque as pessoas confundem muito isso, assim, mas o autista não é empático? A pessoa com autismo não é empática? Não, na verdade, empatia é muito diferente de inferência. Às vezes a pessoa com autismo não consegue ser empática porque não fez inferência naquela situação. Para você conseguir ser empático ao que está acontecendo ao outro, que seria você realmente sentir aquilo que o outro está sentindo, sem compreender o que o outro está sentindo, sem saber se colocar no lugar do outro. Então, a inferência é muito mais a ação de se colocar no lugar do outro, e a empatia é a ação de ter essa capacidade de sentir e compreender internamente o que o outro está sentindo. No nível 2 de suporte, a criança também pode ter ou não um atraso de fala, pode não ter tido exatamente um atraso, pode ter tido uma fala mais escassa, ter falado um pouquinho realmente mais tarde, mas ter começado a se comunicar, mas precisa olhar a intenção comunicativa de fato. Existem muitas crianças nível 2 que têm ecolalia tardia ou ecolalia imediata. E isso leva as famílias a crerem que essa criança fala, que ela se comunica, mas muitas vezes ela ou se comunica por esses códigos, já aconteceu, crianças com ecolalia, que ela trazia a ecolalia e encaixava dentro de um contexto, é muito curioso, né.
ou ela não está conseguindo uma comunicação plena de dizer o que ela quer, o que ela sente, o que ela pensa e de entender o outro quando o outro se A gente fala coloca. muito de Né? ecolalia funcional, né? Que é aquela ecolalia que, mesmo que seja um copia e cola de algum lugar que essa criança está tirando isso, ela usa isso para se comunicar de forma mais funcional. Não Isso. deixa de ser um copia e cola, não deixa de ser uma ecolalia, né? Não é uma criatividade simbólica dentro da comunicação, mas é uma coisa que está sendo usada ali de forma um pouco mais funcional. E a dificuldade de comunicação do nível 3, que ela é muito mais evidente, porque muitas vezes são não verbais. E quando verbais, na maioria das vezes, usam palavras soltas, não conseguem organizar o pensamento em um pedido, em uma frase, em um interesse, né, espontaneamente. É. Né? Existem marcos dentro do DSM-5, por exemplo, que é o Manual de Diagnóstico de Transtornos Mentais, que são delimitados dentro desse nível 1, nível 2, nível 3. Mas, clinicamente, o valor disso é um valor de estudo. A gente não usa isso clinicamente para diagnosticar nível 1, diagnosticar nível 2, nível 3, de forma tão precisa assim, né? A gente não usa para diagnosticar, mas nós sabemos já funcionar automaticamente quando um paciente é nível 1 ou nível 2 ou nível 3 nas necessidades que ele tem, Uhum. né. Tem um valor maior na comunicação clínica do que em si na prática. Por exemplo, se você é uma pessoa com autismo, você saber que nível de autismo você é não vai fazer tanta diferença clínica para o seu tratamento e para você. Mas para nós profissionais nos comunicando e compreendendo os níveis de suporte, que é aí que se dividem os níveis de autismo, a gente se comunica dessa forma usando esses níveis, inclusive para facilitar esse tipo de intervenção que a gente vai criar a partir dessas necessidades desse paciente. Sim. Um aspecto que não está ainda no DSM, mas que nós, entendemos também como um aspecto que vem cada vez mais se evidenciando, é o aspecto da hipersensibilidade ou hipossensibilidade sensorial, né, dentro do Que entra autismo. dentro desses padrões rígidos e restritos de comportamento e Isso. o que a gente entende, a gente até fez um podcast falando sobre as questões sensoriais com uma terapeuta ocupacional, é, é que o diagnóstico de disfunção sensorial existe dentro do autismo hoje em dia. É isso que existe. E que dentro desse diagnóstico das questões sensoriais existem dois perfis de funcionamento para a pessoa que tem disfunção sensorial. O perfil de quem é hiporreativo ou hiperreativo. E isso tem a ver, o sensorial quer dizer dos sentidos, né? Então tem muito a ver com o como você vai funcionar dentro dos seus sentidos. E aí, se você for alguém que tem, como a gente gosta de fazer, né, falar um filtro mais aberto dos sentidos, você vai querer buscar o mínimo de estímulos possível. Porque se você tem um filtro muito aberto, qualquer coisinha que vier de estímulo vai vir numa proporção muito grande. E se você tem o oposto, que é um filtro muito fechado, você vai ser uma pessoa que vai buscar muito esses estímulos para você suprir o que você precisa de regulação dentro dos seus sentidos.